Está no ar o Despertar Espírita, o seu momento de paz e de reflexão. Um olhar atento sobre temas da atualidade que interferem em nossa vida e uma análise dos desafios que afetam nossas emoções à luz do Espiritismo. Existe um crescente uso e dependência de substâncias que possam anestesiar nossas fragilidades emocionais. A comida, o álcool, o cigarro e as drogas. São substâncias formadoras de hábitos viciantes. O prazer induzido quimicamente altera o funcionamento do cérebro e de todo o corpo, produzindo uma crescente apatia e um desinteresse com relação ao mundo. Como nos livrarmos do comportamento vicioso? Como reagir de forma positiva às frustrações da vida? Qual o melhor caminho para a mudança desse quadro alarmante? Para conversar conosco sobre este tema, está aqui a professora Glória Antonieta. Ela é pedagoga, assessora da Coordenadoria de Educação da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro, especialista em prevenção à dependência química e expositora espírita. Professora Glória, bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, Yasmin. Eu estou muito feliz pela participação, agradeço o Clube de Arte também. E eu tenho certeza que nós vamos trocar ideias aqui, porque, como dizia o Paulo Freire, os homens aprendem em comunhão, os homens e as mulheres, e as crianças. É isso mesmo. Então vamos começar pelo começo. Ok. Qual a diferença que existe entre as drogas que são remédios e as drogas psicotrópicas? Pois não. É uma diferença interessante, porque principalmente quando nós trabalhamos com crianças, adolescentes e muitos adultos, há um equívoco com relação à questão da palavra droga. Nós temos que entender que os remédios também são drogas, porque se nós formos procurar a definição de droga, é qualquer substância natural ou sintética, isto é, feita em laboratório, que introduzida no organismo humano pode provocar alguma modificação. E os remédios, eles trazem modificação para melhor. Agora, alguns remédios são psicotrópicos, outros não. Vamos entender melhor. Por exemplo, se eu como alguma coisa que me fez mal e eu tomo um antiácido, ele vai provocar alguma mudança no meu estômago, vai ser uma coisa paliativa, porque eu preciso procurar o porquê daquele mal-estar, o que eu tenho, mas ele não vai entrar na minha neurotransmissão. Então, ele é um remédio que não é psicotrópico. Agora, por que psicotrópico? A palavra psico, de mente, e trópico, atração. Atração pela mente. Então, nós temos drogas, remédios que modificam o funcionamento do corpo, não psicotrópicos e alguns psicotrópicos. E as pessoas, às vezes, têm necessidade de usar. Como, por exemplo, a pessoa que está em depressão. Ela necessita tomar, vai ao médico, faz exames, tem todo um diagnóstico, e aí ela toma um psicotrópico para auxiliá-la a enfrentar aqueles sintomas da depressão. Porém, o homem, infelizmente, os remédios foram colocados e a natureza nos traz tantos benefícios, só que o homem usa indevidamente. Aí, o uso do psicotrópico, dos remédios que entram na neurotransmissão, vão lá no neurônio, modifica a sinapse nervosa, porque o cérebro, ele reconhece a droga psicotrópica, ele pensa que a droga psicotrópica é um neurotransmissor. Porque a droga psicotrópica, segundo o Samitiba, que é um médico paulista, ela tem uma molécula semelhante aos nossos neurotransmissores naturais. E aí o cérebro pensa que é um neurotransmissor e deixa a droga entrar. Então ela atravessa todas as barreiras que nós temos até chegar lá dentro do neurônio. Aí provoca toda a mudança de comportamento, a desarticulação de todo esse funcionamento que é perfeito, porque o neurônio é a célula mais nobre que existe no universo, e aí sim começa a ocorrer todas as situações de mudança de comportamento, de apatia, que falou, a perda de vínculo com o trabalho, quando já a dependência está instalada, perda de vínculos familiares, enfim, o ser humano começa a perder a autoria da sua própria vida. Então, assim, é interessante a gente estabelecer essa distinção, porque senão a gente coloca tudo no mesmo bojo, não é. Tem as drogas que não são psicotrópicas e tem as drogas psicotrópicas ou psicoativas. Certo. É a mesma coisa. E a substância ativa, por exemplo, no tabaco é a nicotina. Daquelas substâncias todas que existem no cigarro, aqui entra na neurotransmissão é a nicotina. Entende? Então, cada droga ela tem o seu componente psicoativo.
Agora, no nosso cérebro existe um sistema de recompensa muito importante, que ele tem uma função que eu gostaria que você conversasse conosco, para depois nos falar como é que essas drogas atuam nesse sistema de recompensa. Isso é um conhecimento bastante recente. Vocês sabem que a ciência, a neurociência em particular, avançou muito nas últimas décadas. E essas luzes que foram lançadas, esses conhecimentos todos, ajudaram a gente a pensar tanto o tratamento, a gente que eu falo sociedade, médicos, né, nós, todos os especialistas de diferentes áreas, inclusive os familiares, a gente entender a dependência química, entender como a pessoa, apesar de saber que está sofrendo, que está perdendo vínculos, que está prejudicando a sua saúde, ela continua usando aquela substância. Não é porque ela é mau caráter, não é porque ela não quer. Porque, inclusive, a substância psicotrópica, ela também, segundo a ciência, segundo o espiritismo, desarticula os centros da vontade. Então, a princípio, descobriu-se o seguinte, que nós temos uma área, né, que é o núcleo accumbens, que libera muitas dopaminas quando nós realizamos alguma atividade prazerosa. E dopaminas são substâncias São neurotransmissores, né? O neurônio, ele não se comunicam assim, pertinho, eles estão pertinhos uns dos outros, o transmissor, o receptor, só que eles se comunicam com o mensageiro químico, que é como se fosse um correio, né? Um mensageiro químico, que manda a mensagem para o outro neurônio, que é o receptor, é o transmissor e o receptor. Então, a dopamina é um mensageiro químico. As dopaminas são disparadas, por exemplo, quando você pratica esporte, quando você faz o bem. A ciência já chegou à conclusão que fazer o bem libera muitas dopaminas, que te dá essa sensação de prazer, de plenitude, de sentir-se bem. Só que a droga, ela ocasiona isso de forma muito rápida. Então, vamos supor, você faz esse programa. Quando vocês conseguem editar, conseguem terminar um trabalho, não vem aquela sensação de dever cumprido? É uma maravilha. Não é uma maravilha? É uma substância também do cérebro que é liberada, que te dá essa sensação. Quando você usa o psicotrópico, é artificial essa sensação. Ela entra, imita, né, aquilo que o Samitiba fala, ela imita, engana a natureza e te provoca essa sensação de prazer. Você, para conseguir um diploma universitário, você precisa estudar muito. Mas aí você consegue, você fica pleno naquela ação. Já a droga não, ela provoca esse prazer imediato, né? É rápido. E aí essa sensação prazerosa precisa ser repetida. Quando nós comemos um doce muito gostoso, a gente não registra aquela lembrança, né, do sabor daquele doce, ou do salgado, enfim. E temos a tendência a buscá-lo novamente. A buscá-lo novamente. Só que com relação à droga, começa a acontecer uma coisa que chama compulsão. Quando essa pessoa, né, que tem uma bagagem neuronal, que tem uma bagagem espiritual, é um ser reencarnado, que tem várias experiências anteriores, tanto de saúde física como mental. Então, cada um de nós é diferente e reage com o uso de cada droga. Então, nós não podemos dizer que a Maria e a Joana vão ter a mesma reação com o consumo de determinada substância. Nós conhecemos uma palestrante que o filho dela usou cocaína na segunda vez e ele morreu. Ele não era dependente da cocaína ainda. Ele estava no uso e ele tinha um problema importante de coração e o coração não resistiu. Então, por isso que é complicado falar em droga leve e pesada. Porque você não sabe que ser é aquele que está usando aquela substância psicotrópica. E assim, acaba que a nossa realidade social, ela criou, né, uma cultura do uso de drogas. A gente vive numa sociedade adicta. Para qualquer problema, você tem uma substância. A gente vê nos comerciais, se você está triste, tem uma substância que te acelera. Se você está muito acelerado, tem uma que te acalma. E aí o homem deixa de buscar, né, dentro da prece, dentro dos recursos espirituais e dentro de si, né, Jesus não disse que nós somos Deus, a solução das nossas questões, dos nossos desafios. E a Joana de Ângeles fala que às vezes a gente perde a encarnação porque a gente vai buscar nessas substâncias químicas a solução de muitas coisas que poderiam ser procuradas de outra forma mais saudável. Eu gostaria que você comentasse para mim esses conceitos de uso, abuso e dependência química. Isso. É bastante sutil essas diferenças, sabe, Yasmin? Porque, como nós dissemos anteriormente, as pessoas, os seres humanos, são únicos, né, na criação. Nós somos seres totalmente diferentes uns dos outros. Então, o uso para uma pessoa pode ser passar com menos consequências. Outras pessoas podem usar e terem mais consequências. Como eu disse, pessoas perdem a vida, às vezes no início
do uso de uma substância. E o abuso para a dependência química vai depender de vários fatores. Vai depender da predisposição da pessoa, se ela tem fatores que influenciam na questão genética, no meio que ela vive. Então, por exemplo, se nós temos um ser humano, né, um cidadão, que está desempregado, aí ele acaba tendo um aborrecimento familiar. E ele vai para um botequim, então a gente tem vários fatores aí que estão colaborando para um uso daquela substância naquele momento, que pode ser ocasional ou pode passar a ser habitual. Então, o uso habitual pode levar à dependência química, mas a gente tem que ter em mente que nem todas as pessoas ficam dependentes. Agora, o próprio uso e o abuso já é responsável por perdas sociais, por perdas morais, inclusive violências domésticas, violências entre a juventude. Então, a gente tem que ter claro que o ideal é a gente viver com as substâncias que são naturais que a gente tem dentro do nosso cérebro, que a gente não precisa ficar lançando mão dessas substâncias psicotrópicas. Só um parêntese, Yasmin, que eu ia me esquecendo, pensando, gente, que a química está na vida. Tá? A química é super importante para nós, ela está na nossa roupa, ela está no chip do computador, ela está na vida. Agora, essa química que entra lá no cérebro, é uma química diferente. É aquela, como eu já disse, que tem a condição de vencer todas as barreiras e chegar lá dentro do centro do neurônio. Que a gente não pode... Senão, eu tenho um amigo que é químico, que ele disse que a gente fica falando de dependência química, parece que a química é uma coisa ruim. Não, a química é maravilhosa. Só essas substâncias químicas que comprometem a vida dessa pessoa, desse cidadão e cidadã. Tá, eu queria que você me falasse da visão espiritual da droga. Sim. Fala um pouquinho do que o Espiritismo nos esclarece acerca da utilização. Nós temos muitas fontes espirituais para bebermos delas e aprendermos. Eu, em particular, gosto de citar o livro Nas Fronteiras da Loucura e Após a Tempestade. Tem um capítulo que Bezerra de Menezes narra dentro do livro, através da psicografia do Divaldo e o Manuel Filomeno, narrando para nós, que ele convoca espíritos encarnados a estar em reuniões, em cursos sobre prevenção e tratamento ao dependente químico. E ele relata a preocupação dos profissionais ligados aos seres humanos, sociólogos, professores, educadores, com pouco conhecimento ainda nesta área. E eu achei muito importante porque ele faz um diagnóstico deste homem. E ele relata o seguinte, que nós crescemos muito na horizontal do conhecimento, da ciência, mas crescemos pouco na vertical da espiritualidade, dos valores, da ética, da moral. Ele ressalta a visão materialista que os homens têm da vida, essa visão de niilismo, né, de vazio existencial, de falta de sentido para a vida. E que nós temos que estar preparados, tanto na evangelização espírita, da criança, do jovem, do adulto, para trabalharmos essas questões. Utilizarmos todos os recursos da doutrina espírita. Agora, o mais impressionante é que ele diz que esse uso é antigo e que agora cresceu, como estava no início do programa, e que a obsessão, as companhias espirituais acontecem e a dificuldade que o dependente químico, do usuário, do abusivo, de deixar de usar a droga, também é causada por essas companhias espirituais, que às vezes vêm na forma de inimigos ou então de simpatizantes, porque nós atraímos, de acordo com o nosso comportamento, as companhias espirituais. Então, ninguém bebe sozinho, ninguém fuma sozinho. E aí vem, muitas vezes, a dificuldade também no tratamento, porque, às vezes, a ciência ainda não abriu os olhos de que precisa, ainda não abriu os olhos que precisa também do tratamento espiritual. Professora, nos fale sobre a questão da tolerância e da crise de abstinência dentro do ideário espírita, mas também da neurociência. A neurociência, como a gente falou um pouquinho atrás, ela traz para nós essa questão dos neurônios, das sinapses nervosas, da neurotransmissão e como que a droga entra. E como que esse efeito do prazer vai diminuindo e causando uma procura cada vez maior, cada vez intensa daquela substância. Porque a pessoa que está usando, ela quer sentir o mesmo prazer que ela tinha inicialmente. E aí o aumento da substância vai acontecendo. Espiritualmente falando, aumenta também, pelo que eu disse lá atrás, as companhias espirituais que podem estar ali na figura de pessoas que estão atraídas pelo aquele uso, vão solicitar mais uso. E isso, infelizmente, a medicina ainda não está vendo. De forma geral, não está vendo. Então, essa tolerância, ela precisa ser vista sistemicamente falando. Tem o lado material e tem o lado espiritual. A questão
física, mental e espiritual. E com relação à abstinência, é muito duro para o dependente químico deixar de usar a substância. Por isso que ele precisa ser acompanhado o resto da vida. Então a gente costuma dizer que não tem ex-dependente, tem um dependente em recuperação. Porque, por exemplo, quando você aprende um idioma, você não esquece o idioma. Você pode até ter um pouco de dificuldade quando você fala inglês, vai para outro país e fica engatando ali os novos conhecimentos, mas ele vem à tona. Por exemplo, você não vai esquecer de falar português mesmo morando em outro país. Então, quem usou e que foi abusivo e ficou dependente químico, aquilo está registrado na memória neuronal e na memória perispiritual. Porque a Joana diz que fica inculcado nas células perispirituais do encéfalo e do sistema nervoso central, que corresponde toda essa área aqui, formada por bulbo, cerebelo, várias partes, e a medula espinhal. Então, esse registro fica até para as outras encarnações. Então, às vezes, a pessoa até vem com uma predisposição porque ela foi um usuário só na outra vida. A Joana fala que, às vezes, o bebê começa com bebê social e vai criando, lá dentro do neurônio, no perispírito, aquele desejo por aquela substância. Muito interessante, esses esclarecimentos são muito importantes para nós. Mas nós vamos fazer uma pausa, vamos para o nosso intervalo, mas voltamos já já. Fique conosco. O Clube de Arte é um projeto de amor que ampara obras sociais espalhadas por todo o Brasil. Uma das obras amparadas é a Unidade de Promoção Integral Joana de Ângeles, em Japeri, no Rio de Janeiro. Assista aos vídeos institucionais no site despertarespírita.com, no canal Obras Sociais. Participe dessa obra de amor. Associando-se ao Clube de Arte, você vai receber brindes mensais na forma de CDs, DVDs ou livros, mais assinatura gratuita da revista Cultura Espírita e ainda descontos especiais em mais de 100 produtos lançados pelo Clube de Arte. Na promoção de hoje, você se associa agora e vai receber o brinde do mês, o CD Superando a Depressão, de Milton Menezes, da série Áudio Entrevista, mais a revista Cultura Espírita, os 2 brindes inteiramente grátis. Ligue agora 0 Operadora 21 3017 9800 ou inscreva-se pelo site clubedearte.org.br. Clube de Arte, a arte espírita a serviço do bem.